Eu queria falar sobre um assunto hoje. Deus, essa semana foi uma semana difícil, né? A gente não pode dizer que nós não vimos o que aconteceu. Eu acho que todo mundo que acompanhou, por mais insensível que seja a pessoa, se você parou um pouquinho na frente da televisão essa semana, acho que é difícil não se emocionar com tudo que aconteceu, né? Não sei vocês aí. E eu queria falar hoje um assunto bastante pertinente, até usando um pouco desse acontecimento que aconteceu essa semana. Eu queria falar sobre um assunto pertinente a falar para a igreja. E é bom para todas as classes que estão aqui. Para os novos, para os velhos, para os jovens, para os senhores igual a mim. Para todos. A palavra é bem pertinente hoje com relação ao assunto que nós vimos aí. E eu queria, antes de tudo, que vocês abrissem suas Bíblias, um versículo que me veio à cabeça essa semana, Isaías capítulo 55, versículo de número 6. Um versículo bastante conhecido, mas que eu queria usar como tema da mensagem de hoje. Isaías 55, 6 é um versículo bastante conhecido, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém? Vamos repetir novamente. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Eu queria começar a mensagem de hoje como já comecei, fazendo menção ao terrível acontecimento que abalou, acho que todo mundo, né? Não abalou só o nosso país, mas todo mundo. Essa tragédia desse voo que culminou na morte de 71 pessoas, na delegação lá do time de futebol da Chapecoense. E eu queria usar esse episódio para uma reflexão nessa noite, né? Irmãos, eu queria falar antes de tudo sobre a dor da morte. Algumas pessoas que estão aqui, como eu, acho que a maioria aqui já passaram por um processo dolorido de perder alguém tão próximo, alguém tão querido. É claro que daquelas pessoas que estavam lá, acredito que nenhuma delas eram próximas a nós que estamos aqui hoje, mas o simples fato de serem pessoas públicas, pessoas conhecidas, acaba parecendo pessoas muito próximas, né? Ainda mais pelos acontecimentos do mundo e do futebol que tem acontecido. Chocou todo mundo, né? E eu parei essa manhã para escrever alguma coisa sobre a dor da morte. E eu queria hoje falar sobre alguns aspectos da vida, da sabedoria da vida. Essa é a intenção nessa noite. Amém? Eu acredito que dificilmente alguém que tenha parado para acompanhar as últimas notícias não tenha se emocionado pela forma e da forma que aconteceu essa tragédia. Em Eclesiastes 8 diz: nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco tem um poder sobre o dia da sua morte. Há uma angustiante e inesquecível momento que surpreende todas as famílias do mundo: a morte. O coração bate descompassadamente e os pensamentos arrebatam o desejo impotente de reverter aquilo que é inevitável. É o reconhecimento da inutilidade do poderio humano. Tristezas e dores profundas esmaecem a alma e estremece o espírito. A morte faz com que o homem exaltado sinta sua pequenez e reconheça toda a sua fragilidade na carne que se esvai. A vaidade é abatida e o poderoso vencido pelo invisível. O mundo termina em meio a tantos desejos e planos. O horror da passagem pela morte atinge todos os viventes. Verdade que as pessoas vivem como se tivessem controle sobre a vida e a morte. Não conseguem enxergar que todos os homens são simples mortais, enfraquecidos pelo pecado. A Bíblia fala também sobre esse assunto. A Bíblia, na verdade, adverte
todos os homens sobre esse assunto. Se você pegar a Bíblia, em muitas partes dela, você vai encontrar alguma palavra que diz respeito à nossa passagem. Em Tiago 4,14 diz: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Salmo 144,4 diz que o homem é semelhante à vaidade dos seus dias, são como uma sombra que passa. No Salmo 39,12 diz que como estreito passa o homem, como uma sombra em vão se inquieta, amontoa tesouros, mas não sabe quem os levará. Essa é a vida do ser humano. A tristeza que corroeu o coração de muita gente hoje, pegou 71 pessoas que estavam, eu não acredito que eles estavam indo para a morte. Eles estavam indo para uma conquista, para um sonho, para uma vitória. Todos eles estavam para planos que foram estabelecidos aqui, haja vista pelas imagens que vocês viram antes do acontecimento. Eles não estavam preocupados com o que iria acontecer. E mais uma vez uma tragédia, acontece. Seria uma tragédia talvez até comum se fosse talvez um avião com pessoas sem conhecimento, sem nenhum reconhecimento. Mas como eram pessoas conhecidas, se tornou algo muito maior até daquilo que nós imaginávamos. E eu queria falar hoje, irmãos, para nós que estamos aqui, sobre 3 aspectos da vida para você encontrar a sabedoria na vida. Amém? 3 aspectos importantes para que você encontre a sabedoria na vida. E o primeiro aspecto que eu queria falar aqui é sobre a brevidade da vida. A brevidade da vida, como nós já dissemos, a Bíblia ela trata desse assunto. Mas eu queria continuar meditando em Jó, no capítulo 14, a partir do versículo 1, quando ele dá bem aqui a fala sobre entendermos sobre essa brevidade da vida. Vamos lá. A Bíblia diz assim: o homem nascido da mulher é de poucos dias e cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha. Foge também como a sombra e não permanece. Sobre esse tal, abres os teus olhos e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Aqui é o capítulo 14 inteiro de Jó. Ele nos leva a mostrar sobre essa questão da brevidade da vida. Quando eu falo da brevidade da vida, irmãos, eu falo da questão do tempo que nós temos sobre a terra. Eu não sei se você já parou para pensar consigo mesmo, quanto tempo você acha que você vai viver nessa terra? Existe um tempo determinado para todos os homens viverem na terra. A Bíblia fala que por causa do pecado e da multiplicação deles, o tempo foi sendo abreviado. Antigamente os homens viviam muito mais. Os homens chegaram a viver quase 1000 anos. Mas esse tempo foi diminuindo por causa da iniquidade. E a iniquidade foi fazendo com que a humanidade fosse perdendo o tempo de duração de vida. Foi caindo para 200, para 100. A Bíblia chega a falar que sobre 70, 80, não sei quantos anos, quando passam disso, a gente vê que é cansaço, é enfado. Falar sobre o tempo, a brevidade do tempo é ter sabedoria. Porque muitas vezes nós não imaginamos, irmãos, porque você pode falar assim: não, eu vou curtir a minha vida, vou viver a minha vida, mas nesse voo, tinha jovens de 21 anos ali. Tinha pessoas ali mais novo que você, Mateus, por exemplo. Então, alguns adolescentes que estão aqui, que às vezes falam assim: esse assunto é assunto para velho. Não, esse assunto, a sabedoria da vida é para todos. E você começa aprendendo quando você já era jovem, amém? Temos que compreender que a vida passa muito rápido, é uma questão de tempo. Esses dias entrou um grupo
meu Facebook aí um pessoal de 1975. Falei, caramba, quanto tempo. É o tempo que eu passei pela escola. 75, mais de 40 anos. Eu vi os nomes lá, mas pela foto não dá para conhecer ninguém. Acho que nem eles me conhecem. A verdade é que o tempo passa muito rápido. Eu queria fazer aqui, rapidinho aqui, com vocês, comigo, por favor, algumas constatações sobre e acerca do tempo, primeiro, antes de nós prosseguirmos. Primeira coisa que você precisa saber sobre o tempo. O maior tesouro que temos em nossas vidas é o tempo. Amém? Essa é a primeira constatação que nós temos que ter. O maior tesouro que nós temos na nossa vida é o tempo. A segunda constatação, a única coisa irrecuperável nas nossas vidas é o tempo. Você não recupera tempo perdido. E uma terceira constatação que eu gostaria de fazer aqui. A coisa que mais gastamos sem critério é o tempo. Quando Isaías diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, ele está dizendo, buscai ao Senhor enquanto há tempo. Mas nós temos alguns inimigos do tempo, do nosso tempo. Hoje, então, para falar a verdade, temos muitos inimigos do nosso tempo. Você olha para as pessoas estão sem tempo, porque elas gastam demasiadamente o seu tempo com coisas vãs. E não percebe, irmão, que o segredo da vida é saber usar aquilo que Deus nos proporcionou. Se eu tenho um determinado tempo sobre a terra, como que eu tenho investido esse tempo na minha vida, no meu relacionamento, nas minhas coisas com Deus? Alguns ladrões do tempo. Vamos falar alguns? A televisão é um grande ladrão do tempo. Tem pessoas que passam horas na frente da televisão. O tempo que está dentro de casa está na televisão. Sabe? Nem para comer para assistir, não deixa de assistir. Leva o prato lá na frente da TV. Quer saber de tudo, mas não percebe que a TV é um ladrão do tempo. Quantas pessoas, irmãos, uma vez ficamos sem energia em casa, acho que por uns dias, e ficamos sem TV. Quanto assunto que nós tínhamos. Mas vocês notaram que os homens hoje, eles gastam o seu tempo com as coisas erradas? Outro ladrão do tempo, o computador hoje. Nossa, tem pessoas que conhecem a vida de todo mundo e sabem de tudo através do Facebook. Passa horas na frente do computador. Grande ladrão de tempo. E as pessoas às vezes estão se perguntando assim, mas onde que eu posso? A sabedoria da vida está em você aprender a administrar o seu tempo. E você gasta horas. Tem gente que não consegue se desligar do computador, nem na igreja. Hoje nós temos ferramentas hoje que estão fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais distantes. O telefone hoje ele não é só um telefone. Hoje ele tem ferramentas para você se comunicar com o mundo. É o WhatsApp, é Twitter, é não sei o quê, e todo mundo tem todas as ferramentas, é Snapchat, não sei o que lá, e tudo você tem de tudo hoje no seu. Isso aí pode ser para nós hoje um grande ladrão do nosso tempo. Porque nós não temos mais tempo para se relacionar com ninguém, principalmente com Deus. E o tempo vai passando, irmãos, e a gente vai perdendo as essências da vida. Essências da vida. Hoje o homem é muito individualista, hoje o homem é muito, hoje o homem é muito solitário. Aí você pega os jovens, onde que os jovens hoje ganham mais tempo e perdem mais tempo? Hoje, o videogame. Os videogames. Eu entrei no mundo dos videogames, entrei lá para conhecer um pouco. Né, João? Fui aprender o mundo do LOL. Já tenho até meu time favorito. NTZ.
Vocês gostam, né? As molecadas sabem. Eu quero conhecer a cabeça desses molecados aí. Acompanhei o campeonato mundial. O Brasil foi bem, só que perdeu para o Japão. Nossa, a molecada está por dentro de tudo isso. Mas quanto tempo que você gasta com isso? Quanto tempo que você fica envolvido com isso? E sem falar nas conversas que não levam a lugar nenhum, conversas tolas. Inimigos do tempo. E sabe de uma coisa, irmãos? Deus vai pedir conta do nosso tempo. Deus vai pedir conta do nosso tempo. A Bíblia nos ensina a buscar a Deus enquanto há tempo. E eu fico vendo, os anos, parece, a gente não dá conta, mas os anos vão se passando, Ageu. Quanto tempo que a gente ia lá para São Paulo? Já faz alguns anos, já se passou 10 anos daquele tempo, mais de 10 anos daquele tempo. Então a gente não percebe, mas o tempo vai passando, e de repente a gente não percebe que tudo aquilo que nós podemos fazer, acabamos não fazendo. Por quê, irmãos? Porque nós gastamos o nosso tempo naquilo que não agrada a Deus. Não importa, você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas você tem que ter a prioridade da sua vida, o tempo que você tem para agradar o seu Deus. E você vai aprender por que isso. Amém? Entendendo sobre a brevidade da vida, pois todos os nossos dias vão passando na sua indignação, acabam-se os nossos dias como um conto ligeiro. Salmo 99. Perdemos muito tempo com mágoas, com ressentimentos. Sempre queremos deixar para depois. Só que o tempo, irmãos, ele é cruel. E ele passa e ele não dá tempo de você fazer depois. O que eu vejo hoje é muita gente envolvida com coisas pequenas. Muita gente envolvida com coisas pequenas. Quantos pais que não conversam com os seus filhos? Quantos filhos que não conversam com seus pais? Quantos irmãos que não se conversam mais por causa de ressentimentos, por causa de mágoas? Quantos irmãos de igreja que não conseguem conversar com o outro? Que tem irmão que não vem na igreja por causa do outro irmão. E aí você vai perguntar por que de tudo isso? Porque alguma ferida foi marcada. E nós vamos vivendo uma vida de ressentimentos, uma vida de mágoas, uma vida de coisas que o tempo, irmãos, vai passar o tempo e nem o tempo é capaz de mudar muitas coisas. E nós precisamos acordar para isso, porque a vida passa muito rápido. O Senhor não quer que você leve uma vida aquém do que você poderia levar. Quantas coisas boas da vida que nós perdemos por questões apenas de não aproveitarmos aquilo que Deus tem nos dado. O filho cresce e você não viu crescer. A igreja passa, você não viu passar, você não trabalhou para ver o crescimento da igreja, da obra de Deus. Quantas coisas boas que você poderia estar fazendo, estar envolvido. E essa reflexão que eu trago é para todos nós. É para todos nós. Porque, irmãos, os planos podem ser, os projetos podem ser bons, podem ser grandes, podem ser duradouros. Mas Deus determina o dia de tudo. Uma folha não cai da árvore se Deus não permitir. Estão querendo achar os culpados da queda do avião. É claro que teve o culpado, mas a principal causa foi o quê? Foi o pecado. O pecado da ganância, o pecado da mentira. Esses pecados, como foi escrito lá, é verdade. Porque os homens, eles são amantes de si mesmo. Eles não estão preocupados com o outro, eles se preocupam com a sua barriga, com aquilo que ele tem. Ninguém mais se preocupa com ninguém, ninguém quer saber mais da dor de ninguém. Cada um é para si, cada um é para a sua vida, para a sua barriga, para o seu umbigo. E o tempo vai passando e nós, como cristãos, estamos perdendo tempo demais. Quantos estão aqui no nome de Jesus? Não tem como você parar o tempo. Fala assim, eu vou parar o tempo. Não tem como fazer isso. Mas tem como você administrar tudo isso. E é isso que eu queria falar com vocês nessa noite. De que forma eu posso administrar? A Bíblia diz que tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. E eu falo aqui, não troque o tempo para Deus para cumprir seus próprios prazeres e deleites. Irmãos, eu vejo que muita gente,
Está arrumando o tempo, está tirando o tempo de Deus para trocar com seus próprios prazeres e deleites. Você tem que priorizar o tempo que Deus quer e administrar isso. Eu acho que você pode ir em festa, você pode ter suas férias, você pode ter tudo isso, mas você não pode trocar ou tirar do tempo que Deus tem, que você tem para Deus na sua vida. Que o propósito de Deus para nós na terra, irmãos, nessa vida, é apenas dar uma passagem para a próxima vida. Porque o que Deus tem para nós é muito maior do que você imagina e muito melhor do que você acha. Tem muita gente muito apegada com coisas aqui da terra. Tem muita gente apegada com o que nós falávamos de manhã hoje. As pessoas estão muito envolvidas com as coisas daqui e não sabem que o propósito de Deus, o propósito eterno de Deus, não é nos deixar aqui. O propósito eterno de Deus é nos tirar daqui e nos levar para um lugar onde Ele tem preparado para aqueles que Ele ama. E a igreja deixou de viver esses valores para viver valores terrenos, esquecendo de que aqui Deus apenas é um tempo de passagem que nós estamos aqui. Nós vamos passar rapidamente, irmãos, ou através da morte, ou através da vinda de Jesus, mas o tempo vai passar para todos nós. E aí precisamos acordar para isso. Amém? A Bíblia diz em Efésios 5,16, os dias em que vivemos são maus. E ela diz assim, mas aproveitem todas as oportunidades que vocês têm. Quantos estão aqui? Aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Por que você fica em casa quando você tem a oportunidade de estar na casa de Deus? Ei, porque quando você poderia estar aqui orando conosco, buscando a Deus, você prefere ficar na sua casa, às vezes na frente de uma TV, às vezes cultivando uma mágoa, às vezes cultivando um ressentimento. Por que você prefere, às vezes, estar em outro lugar do que estar na presença de Deus? Sabe por que a Bíblia fala que é muito melhor você participar de um luto do que você participar de uma festa? Porque na festa você não lembra de Deus, mas no luto você não para de pensar nele. Só que as pessoas passam muito rápido. Só vamos esperar uma próxima tragédia para começarmos a colocarmos a nossa vida, o nosso tempo em ordem. É tempo, irmão, sai daqui nessa noite, amanhã, já procure alguém que você desentendeu. Já vai lá, peça perdão. Peça perdão. Mas pastor, foi ele que me ofendeu. Faça como Jesus, ofereça o perdão ao ofensor. Jesus, ele não tinha feito nada para ninguém. Mas ele disse na cruz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Dá liberdade para que Deus possa perdoar aquele que te ofendeu. Você é o cristão. Você é a mulher de Deus. Você é o homem de Deus. Não perca mais tempo com isso. Nós vivemos uma vida muito pequena. A Bíblia nos ensina a não termos nada contra ninguém. Não devemos nada a ninguém a não ser o amor. Quantos estão aqui nessa noite? É tempo da gente acordar, irmãos, como igreja, e ver que é muito melhor a vida do que nós imaginamos. A vida não pode ser só isso aqui, só buscar as coisas. Eu quero falar do segundo aspecto, para nós darmos continuidade aqui à mensagem. Falei sobre a brevidade, é o primeiro aspecto. Eu quero falar sobre o segundo aspecto, que é a fragilidade da vida. Fale comigo, fragilidade da vida. No Salmo de número 39, versículo 4, diz assim, põe para mim, por favor. Nós vamos ler o 4, 5, 6 e o 7. Tem aí, raio de Salmos aí? Você tem sua Bíblia, irmão? Não tem aí? Ah, está lá. Vamos lá. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu queria que você acompanhasse comigo aqui. Não deixe que a palavra saia para a porta. Põe ela no teu coração nessa noite. Faz-me conhecer, ó Senhor, Senhor, o meu fim, a qual a medida dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Eis que mediste os meus dias a palmos.
tempo da minha vida é como que nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda qual uma sombra. Na verdade, em vão se inquieta. Amontoa riquezas e não sabe a quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Amém? Tiago capítulo 4, versículo 14 diz assim: no entanto, não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Os dois textos acima, eles que nós lemos, fazem parte de uma série de textos bíblicos que demonstram a fragilidade humana. São textos que mostram o homem como um ser passageiro, fútil em seu modo de vida, e quando esta vida é simplesmente independente de Deus. Nós vivemos uma cultura ocidental. Tem um pessoal aqui que é vocês são da África, né? Veio de uma parte da África, os meninos lá. Uma parte da África, então talvez a cultura, eles até estranhem um pouquinho o sono, esse pessoal aí que veio de uma outra cultura, até estranha um pouco a cultura do Brasil, né? É uma terra boa de se viver, mas é uma cultura quase hedonista. Não é isso, Sônia? Agora eu pergunto, quantas vezes você se perguntou assim, qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Talvez a gente questione, eu não sei se você é como eu, mas às vezes a gente pergunta a nós mesmos, qual é o real propósito da vida? Qual é o real propósito de nós estarmos nesse mundo? Você já parou para perguntar isso? Por que você é vivo? Por que você está aqui? Alguém já fez essa pergunta? Por favor, deixa eu conhecer se alguém fez essa pergunta. Algumas pessoas, algumas não têm coragem de levantar a mão. Mas eu creio que uma grande maioria já perguntou. Tudo bem que possa ser que você tenha a resposta na ponta da língua e fale assim, o motivo pela qual existe a vida, na minha vida é Deus, como eu também falaria isso. Agora, perfeito. Porém, aqui vai um questionamento. Quando você olha para a sua vida diária, estou falando da sua vida na igreja, não. Estou falando da vida que você vem aqui no culto de domingo, não. Estou falando na sua vida diária. Ei, quantos estão aqui comigo? Com todos os seus afazeres, com todas as suas dificuldades, com todas as suas frustrações, com todo o vazio que é característico de uma série de coisas que nos rodeiam e que não acontecem. Será que essa resposta ainda continua tendo sentido? É Deus na sua vida? Pois bem, é sobre isso que eu gostaria também de falar, sobre a fragilidade da nossa vida. A nossa vida, irmãos, é cercada de vários fatores que lhes dá um tom de contextualidade aqui no que nós vamos falar. Nessa cultura que nós vivemos, na cultura pós-moderna, quais são os fatores? O trabalho, a família, as relações de amizade, a gastronomia, o culto ao físico, a espiritualidade, a política, as relações de poder e uma série de outros fatores distingue uma sociedade da outra, uma nação da outra, um povo do outro, uma comunidade da outra. Cada grupo de pessoas valoriza mais determinadas facetas da vida, em detrimento de outras nações. A nossa cultura, ela traz no seu colo, no seu bojo, um relativismo absoluto. É isso que nós vivemos hoje. Uma cultura do corpo, uma competitividade desenfreada em todos os níveis, uma cultura de consumismo aliada
ao culto ao ter, em detrimento do ser, uma exacerbação do poder, da conquista do dinheiro, acima de todas as outras coisas. A cultura que nós vivemos é essa. Nem todos os povos vivem assim, mas o nosso povo vive assim. Tudo isso se aplica no país em que vivemos. É por isso que aconteceu a tragédia lá. Somando ainda de uma tradição machista, uma banalização da cultura sadia, por causa de opções alienantes. Somos hoje um povo alienado das massas. Aspecto nitidamente visível nas programações da televisão que nós acompanhamos e nas opções disponíveis que nós temos hoje. O nosso círculo social, sem falar na depravação sexual, estampada em todos os meios, tanto de comunicação, até nas ruas, nas grandes cidades. Sem falar que isso tem invadido até as igrejas. Numa recente pesquisa, o lugar que mais tem níveis, o nível maior de adultério é dentro das igrejas, de todos os outros meios que tem por aí. Impressionante, né? Nós vivemos nisso. E em parte nós somos isso. Porque muitas vezes, irmãos, quando nós falamos sobre a fragilidade da vida, nós vemos que muitos de nós estamos na mesma busca desenfreada do que o mundo vem buscando. Nós vivemos para 3 coisas: para comer, não é isso? Para nos vestir. É isso que nós vivemos. Nós vivemos para estarmos de pé, para viver. Para viver eu preciso de comida, preciso de bebida, preciso de roupa. Mas facilmente, irmãos, nós nos deixamos levar pela nossa natureza humana. Porque na nossa demonstração, olhe só comigo, nós vemos muitas pessoas com demonstração de orgulho, de avareza, de egoísmo, de individualismo, de inveja e tantas outras características que herdamos de uma natureza pecaminosa. E essas características, elas dão cores a todo tipo de cultura que possa existir nesse planeta, já que só se pode existir na medida em que um coletivo se une e partilha de determinadas concepções, carregando tanto as virtudes como os defeitos. Eu queria dizer que essas características, elas mostram quem somos, de homens e mulheres, inclusive como cristãos. Então nós vivemos para quê? Presta atenção. Nós vivemos para quê? Para trabalhar, vivemos para estudar, vivemos para nos alimentar, vivemos para conviver com a família, vivemos para aproveitar a vida. E aí vem a pergunta: aonde fica Deus em tudo isso? Onde Deus está em tudo isso? Não é assim a nossa vida? Não é assim a nossa preocupação? Não é assim que nós vivemos a vida? E é nessa pergunta que nós começamos a tropeçar. Será que encontramos Deus em meio a tudo o que vivemos, ou que fazemos, independente do Criador de todas as coisas? Será que nós encontramos Deus? Será que muitas vezes nós não esquecemos que somos frágeis, irmãos? Somos tão frágeis, uma doença nos derruba. Uma bactéria tira a nossa vida. Um tombo leva muitas vezes a pessoa à morte. Sem falar cair de um avião. Será que nós esquecemos que nós somos feitos, que nós somos, irmãos, que nós somos mortais?
que uma pancada já deixa tudo roxo, que um diagnóstico médico pode mudar toda a história do homem. Irmãos, deixa eu te falar aqui é preciso que você acorde sobre isso, porque muita gente leva a vida como se fosse viver 1000 anos sobre a terra, e não se importa com nada que está acontecendo. E Deus, eu pergunto, aonde Deus está? Ei, aonde que Deus está na sua vida? Na busca pelo trabalho, na busca por todas essas coisas, essas facetas da vida, aonde que Deus se encontra? Nós vivemos para trabalhar, vivemos para estudar, vivemos para nos alimentar, tudo isso é necessário, mas onde Deus se encontra? E aqui o segredo está nesse conhecimento. Olha só, quando temos a noção da nossa fragilidade, ou da nossa finitude da nossa vida, da nossa pequenez, da nossa insignificância diante de um Deus tão poderoso, da nossa limitação, da nossa fraqueza, aí sim Deus começará a se manifestar nas nossas vidas. Quando eu reconheço, irmão, quem eu sou, e reconheço quem Ele é, aí as coisas começam a ter sentido na minha vida e na sua vida. É isso que nós precisamos entender, que nós não somos super nada, que não existe, por mais que você vá na academia, faça a sua musculação, se ache fortão, ou se ache dono da saúde, isso não é nada, basta um diagnóstico, tudo muda. Quantos estão aqui no nome de Jesus? Essa é o segredo da sabedoria da vida, é entender quem Deus é e quem eu sou, e que eu preciso buscá-lo enquanto há tempo, porque o tempo se chama hoje, não se chama amanhã, porque amanhã você não vai poder dizer mais, eu gostaria de fazer, mas não posso. O tempo se chama hoje. A Bíblia já ensina, não se faça amanhã. Tudo que colocar na tua mão para fazer, faça como se fizesse ao Senhor. Sabe, irmão, tem muita gente deixando para mudar de vida daqui a 10 anos. Tem muita gente fazendo controle. Eu estou controlando a minha vida para daqui 20 anos. Se você sabe se você viverá 20 anos. Tudo na nossa vida só faz sentido se Deus estiver presente. Caso contrário, seria uma vida em vão, totalmente alienada. Ou seja, comer, beber, trabalhar, estudar, casar, ter filhos, viajar, gastar, liderar, dominar, plantar, colher, cantar, divertir-se e tudo que mais possa ser atribuído à vida humana e às suas muitas facetas de criatividade e beleza, só fazem sentido se Deus fizer parte de tudo isso. Senão, a aparência da felicidade logo se desvanece e a inquietude e a angústia da vida humana vai começar a prevalecer. A minha vida só tem sentido se Deus estiver aqui. Você pode fazer o que você quiser, Deus está presente. Se Deus não estiver presente, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque enquanto Ele está perto. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu estou bem perto da sua vida, estou bem perto de você, estou bem perto de você. Você busca outras coisas, mas não me busca. Você pede ajuda a todo mundo, mas não pede ajuda a mim. Você clama a todo mundo, reclama para todo mundo, mas não reclama para mim. Deus está bem perto, irmãos. Tem um louvor que fala: bem perto está o Senhor daqueles que o buscam e o adoram de verdade. Você acha que Deus está longe? Deus está muito perto. É você que está longe dele. A minha vida tem sentido se eu começar a entender que Deus precisa estar comigo em todos os aspectos da minha vida. Por quê? Porque eu sou frágil. Eu sou frágil. Eu não sei quanto tempo eu vou viver aqui. Os anos vão se passando rapidamente, é um vapor, é uma sombra. E eu preciso reconhecer isso. Sabe quando eu começo a ver Deus agindo na minha vida? Quando eu começo a reconhecer que eu não sou nada e que Ele é tudo para mim. Amém? Quantos estão aqui, pode dar um glória a Deus, um aleluia, um ai ai ai, ui ui ui, sei lá o que você vai falar. Alguma coisa fale, pelo amor de Deus. Vamos interagir aqui, olha para o seu irmão e fala assim: vamos viver isso. Olha para o teu irmão e fala: vamos viver isso.
De coração, olha no olho dele e fala, vamos viver isso. Glória a Deus. Amém. Vamos sair daqui hoje administrando melhor nosso tempo, entendendo que a fragilidade e que a falibilidade da nossa vida não pode atrapalhar a nossa vida como sabedoria. Amém? Mas existe um terceiro e último aspecto que eu queria falar com vocês. Eu falei sobre... O que eu falei sobre? Vamos ver se a gente... Não, fragilidade eu acabei de falar. E o que eu falei mais? Sobre a brevidade da vida. Amém? É que a mensagem nem acabou, mas tem gente que já esqueceu, né? E como o tempo passa rapidamente. Essa é a minha preocupação, irmãos. Que passe o culto de hoje, você não saia daqui e não aprenda nada. Como muitos fazem. Como muitos fazem. E pode ser que um dia a gente pegue uma viagem dos sonhos e no meio da viagem, por causa do pecado de alguém, a viagem não aconteça. E aí? Se chegar o nosso dia, como que a gente vai fazer para encontrar com Deus? Quantos estão aqui? Hoje o culto é de reflexão, tá bom, queridos? Não precisa ficar bravo comigo, não. É só para você refletir. Isso não é para você porque você não vive assim, graças a Deus. Só os gentios do mundo aí. Você não faz parte do gentio. Afinal de contas, você é um ET na terra. Você está aqui de passagem só. Isso é para mim e para você, cara de pau. Nós todos precisamos ouvir isso. Amém? O terceiro aspecto e último é sobre a importância da vida. Fale comigo, importância da vida. Se você não saber a importância da vida, irmãos, você também perde o sentido. Tem muita gente brincando com a sua própria vida. Por isso, continue fumando, continue bebendo, continue injetando droga no seu corpo. Só pessoas que não sabem da importância da vida que continuam fazendo isso. Porque isso fazem mal para a sua vida. Fazem mal para a sua vida. Eu conheço várias pessoas que no final da vida, arrependendo-se amargamente pela vida desregrada que viveu, debaixo de vícios. Depois não tinha mais oportunidade de viver, porque, infelizmente, não podiam mais, porque a vida foi tomada por causa do descuido com a vida, por causa da falta de valor que a vida tem. A palavra de Deus diz assim, preste atenção. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas. Aqui, quando ele fala não se preocupe, não é no sentido de não dê valor para a sua vida. Ao contrário. Porque a preocupação, ela acaba com a nossa vida. Quando Jesus fala assim, não se preocupem com as vossas vidas, ele está dizendo assim, olha, deem valor à sua vida, porque a preocupação acaba com a sua vida. Preocupação ela traz. A maioria das mortes hoje, principalmente dos homens, que vem através do infarto, que vem através de um aneurisma, a maioria dessas doenças são oriundas da preocupação. A síndrome do pânico. Essas doenças, que são doenças do século 21, como a depressão, como a palpitação. Olha para mim não, hein? Como medo, como pânico, umas pauras da vida aí. Não pode apagar a luz. Sabe o que é isso? Preocupação. E quando Jesus fala, não tenham preocupação com as vossas vidas, ele está falando assim, olha, a vossa vida é muito mais valiosa do que você imagina.
E vocês não sabem, irmãos, porque a nossa vida é curta. E nós aproveitamos muito pouco daquilo que a vida nos proporciona. Não estou falando de você pegar praia, como todo mundo acha que aproveitar a vida é isso. É ir para a praia, ir para o sítio, é para ir para pescar. Não, isso aí não é aproveitar a vida, não. Aproveitar a vida é você estar do lado dele. Não se preocupeis quanto ao que comer ou ao beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vocês vão vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Porque os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Essa é a palavra que Deus tem para mim e para você. Busque a Deus enquanto há tempo. Valorize a sua vida frágil. Dê valor à sua família. Dê valor à sua igreja. Dê valor às boas amizades. Dê valor ao convívio com os irmãos. Dê valor àquilo que Deus tem colocado nas suas mãos para você viver. Porque o lugar que nós vamos, ninguém pode trabalhar. Lá não tem arrependimento, irmãos. E aí eu quero concluir essa mensagem de hoje falando que a vida pode ser breve, pode ser frágil, mas a vida ela é valiosa. E sabe qual é o segredo de se obter a vida eterna? O segredo de ter a vida eterna, de ter uma vida eterna, está exatamente na oportunidade dessa vida. Não existe, irmãos, conquista da vida eterna após a morte. Não existe arrependimento depois de morrer. Depois que o homem morre, só está reservado para ele o juízo. Não existe arrependimento aonde nós vamos. Ou você acerta a sua história com Deus vivo, depois da morte não tem jeito. Não tem como você depois de morto. Não existe segunda chance depois de morto. A chance é nessa vida. Olha o valor dessa vida. E às vezes nós estamos deixando para depois. Se hoje lhe pedir a tua alma, para quem serás? Se hoje acontecer alguma coisa e você chegar ao fim da sua vida, como será? Aqui está o segredo de levar uma vida vitoriosa. É entender que se servirmos a Deus tem que ser hoje. Não sair desse lugar hoje sem se arrepender dos pecados. Não sair desse lugar hoje sem colocar a vida no altar de Deus. Não sair desse lugar hoje sem se acertar as contas com Ele. E buscá-lo enquanto está vivo. E buscá-lo enquanto há tempo. Enquanto se pode achar. Quantos estão aqui? A sabedoria da vida está em buscar a Deus e poder achá-lo. Vamos fazer isso enquanto há tempo. Feche seus olhos. Não fique com pressa de sair da presença de Deus, não, irmão. Não fique apressado para ir para sua casa, não. Aqui é o lugar que Deus te trouxe hoje para falar com você, para falar com a sua vida. Vontade de... Me perdoe aqui, mas se você se escandaliza com isso, mas estou com uma vontade aqui de falar em outras línguas, em línguas dos anjos, em línguas estranhas. Vontade de entrar na presença de Deus, na dimensão do Espírito, aonde, irmãos, é o melhor lugar para o homem estar.
O passarinho encontra ninho, a raposa encontra os seus covis, e nós só descansamos na presença do Senhor. É o lugar aonde nós devemos estar. Aqui é o lugar onde você vem ouvir a palavra e você tem a oportunidade de entrar nos braços do Pai. Procure a Deus, busque o Senhor, diga a Ele o quanto você precisa, o quanto você o deseja, o quanto você o quer, o quanto você necessita dEle. Irmãos, a vida, ela passa rapidamente. O dia é hoje, agora, é hoje, é nesse momento oportuno que Deus está dando a chance de você achá-lo e ter a oportunidade de viver o melhor dos seus dias, o melhor dos seus dias, irmão, sem fantasia, sem fachada, sem hipocrisia, viver a verdade na presença dEle. É buscar isso. E buscar isso nós vamos encontrar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A palavra diz: por que você fica gastando o seu dinheiro naquilo que não é pão? Por que você fica gastando o seu dinheiro naquilo que não satisfaz? Venha para Deus nessa noite, entregue-se a Ele, confia nele, e Ele tudo fará. Oh, aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar